para poder iniciar. Vamos lá. Eu vou interromper o compartilhamento do slide, tá? E vou compartilhar com vocês o exercício, né? Todos estão visualizando? Deixa eu acompanhar aqui, tem algumas mensagens no chat. Daniela perguntando se vai gravar. Eu coloquei para gravar agora, Daniela. Como era uma revisão, né? Eu não fiz a gravação da revisão, tá? Eu estou colocando, no caso, iniciou a gravação agora, porque vai ser a resolução do exercício e o segundo assunto. Então, vamos lá. A primeira questão nós respondemos na aula passada, né? Que fala um pouco sobre... Falar sobre o CPC 03 em relação à contagem do prazo, né, desses equivalentes de caixa, né, que são aplicações financeiras resgatáveis. E nós vimos aí que para ser considerada, né, ela como aplicação financeira resgatável e classificada como equivalente de caixa, a alternativa A de avião é a que estava correta, né, que representa aí 3 meses da data da aplicação e não da data da emissão desse título, né? Então, essa primeira questão nós respondemos. A segunda questão também nós respondemos aqui em sala de aula, né? Imagino que vocês recordam, onde teve aí alguns valores, né, de movimentação, ou podemos dizer de algumas contas, né, para a gente determinar o valor de caixa, equivalente de caixa, ou seja, nessa listagem aí, o que é que eu posso classificar e o que eu não posso classificar como disponibilidade. Então, nós vimos que caixa, ele é classificável, banco conta corrente, ele é classificável, conta poupança também é classificável, o CDB, né, por ter uma carência aí de 30 dias, também foi classificável. O fundo de capitalização, apesar de ser uma aplicação financeira, né, que não traz risco de mudança de valor, a carência dela aí na questão é de 2 anos, então não entrou como disponibilidades, e nenhuma das 3 duplicadas a receber, apesar de que os vencimentos estão dentro dos 90 dias, né, elas não representam disponibilidade da empresa. Então, no segundo quesito, a alternativa correta seria a alternativa B de bola, né, representando um saldo de 1.090.000, tá? Também respondemos em sala de aula. Agora vamos para a terceira questão, né? Professor, pois não? Desculpa interromper aí. No caso, as 3 últimas, tem como voltar o PDF para a segunda questão? Só para eu dar uma dúvida aqui. Porque não ligou o do duplicado a receber os clientes, porque não tem a garantia assim, que o cliente vai pagar, né? Por isso que não duplicatas a receber, eles devem estar classificados no grupo de créditos, né? São valores a receber. Mas aí eu não posso considerar como disponibilidades, porque não tenho garantia desse pagamento ou não. Apesar que eu tenha um vencimento para os próximos 30 dias, né? É como eu expliquei na aula passada, nós não podemos garantir que esse cliente vai honrar o seu compromisso, tá? Exatamente. Ok? Tranquilo? Tranquilo. Certo, então no terceiro quesito, né, agora vamos responder, e aí de forma mais calma, porque de fato a gente não respondeu em sala de aula, né, estamos respondendo agora. O terceiro quesito, ele fala assim, gente, das operações listadas a seguir, indique aquela que não tem como consequência alteração nas disponibilidades. Então aí eu tenho 5 alternativas, né, e que essas alternativas, deixa eu marcar aqui para vocês observarem. Eu tenho 5 aí alternativas, na alternativa A, B, C, D e E, para poder fazer, verificar quais dessas operações ele vai ter, né, ele não tem como consequência alteração no disponibilidades. Ou seja, o que é que não altera o meu disponível, tá? Então, vamos aí fazer uma brincadeirinha, né? Eu queria que Douglas Herculanos, pode ativar o teu microfone, por favor, Douglas? Oi, boa noite, professor. Douglas,
Na alternativa A, ela fala diminuições de financiamentos por amortização. Você acha que essa transação, ela impacta no grupo de disponibilidades? Só a letra A, tá? Professor, eu perdi a aula passada. Certo, mas você sabe o que é o conceito de disponibilidades? São os caixas e equivalentes de caixa, né? Então, caixa, banco, aplicação financeira de curto prazo, certo? Certo. Então, uma diminuição de financiamento por amortização, ou seja, você quitar um financiamento. Isso vai repercutir no seu saldo de disponibilidades? Vai. Ok. Então, nesse caso, eu não poderia marcar a alternativa A. Obrigado, Douglas. Vamos à próxima pessoa. Aqui é assim, a gente vai respondendo mesmo sem ter participado da aula. Renato Sobral. Renato, por favor, ativa o teu microfone. Renato, na alternativa B, fala assim, ó, novos investimentos de longo prazo, né? Então, quando eu adquiro um novo investimento, quando eu compro, imagine que esse investimento aí foi uma aplicação que fez, né? De longo prazo. Então, essa transação, ele vai repercutir no saldo das disponibilidades? Renato? Professor, foi mal, foi que eu tava pelo notebook. Ah, tranquilo, estou te ouvindo agora, pode falar. Vai sim, professor. Então, nesse caso, você acredita que um novo investimento na empresa ela vai repercutir no saldo de disponibilidade. Então, você não marcaria também a letra B, correto? Sim, senhor. Ok, obrigado, Renato. Samantha Stephanie, né? A letra C, Samantha, fala assim, aumento de disponibilidades por reavaliação, né? Perdão, aumento de imobilizados por reavaliação. Samanta, você acha que essa transação aí, ela vai impactar no saldo disponível? Eu acho que não. Isso. Tu consegue explicar para a gente, Samanta, o que seria esse aumento do imobilizado por reavaliação? Ou não? Vai deixar para ti. Eu vou me enrolar um pouco. Não, então deixa comigo. Vou me enrolar um pouco. Certo, vamos lá, não tem problema. Quando eu falo de aumento de imobilizados por reavaliação, imagine que eu tenho uma casa, vamos dizer assim, tá? E essa casa ela foi adquirida por mais ou menos não, foi adquirida por 300 mil, vamos botar aí um valor fixo, certo? E aí, com o tempo, veio um corretor de imóveis e reavaliou essa casa para poder dizer qual é o preço que eu poderia vendê-la, né? E ele fez uma reavaliação, ele é um profissional competente para isso, e fez uma reavaliação e disse que essa casa ela poderia ser vendida por 500 mil. E aí eu, como empresa, eu fiz esse ajuste no meu imobilizado. Então, eu fui e aumentei o valor do meu imobilizado. Nesse caso, isso foi uma reavaliação. Eu não paguei nada para aumentar esse valor do imobilizado. Então, nesse caso, de fato, o que você respondeu, a letra C, né, a alternativa C, ela não repercute no saldo de disponibilidades. Então, por enquanto, seria a alternativa a ser marcada, tá? Vamos para a alternativa D, né, que fala de créditos concedidos por nada. Obrigado a você. Vamos para a alternativa D, né, que fala de créditos concedidos a coligadas e controladas. E aí, nesse caso, como a gente já viu, né, que a resposta correta seria a letra C, eu queria que a pessoa que fosse escolhida agora, claro que a letra D e a letra E ela vai repercutir no saldo disponível, né, mas aí eu queria que você tentasse explicar com as suas palavras, né, o que seria essa transação, né? Por exemplo, Gleice Beatriz. Gleice agora vai nos mostrar o que essa alternativa D,
né? No caso, créditos concedidos a coligadas e controladas, o que é que ela representa para poder a gente entender por que ela envolve o disponível. Gleice, é com você? O negócio hoje está tenso, hein, gente? Gleice, consegue? Consegue ativar o microfone? Eu prefiro que o senhor me explique. Não, mas dessa vez você vai falar alguma coisa. Pessoal, créditos concedidos a coligadas e controladas, tá? Eu já expliquei que, de fato, essa alternativa, ela mexe com o disponibilizado. Então, se eu estou concedendo crédito, entende mais ou menos como se fosse um empréstimo que eu estou fazendo para alguém, certo? E esse alguém seria as coligadas e as controladas. Tu consegue me explicar com tuas palavras, né? Tu pode errar, mas o que seria controladas e coligadas? Eu não sei se vocês viram esse termo em contabilidade geral. Então, é uma forma de tentar... Eu não sei, professor. Não sabe. Então, vamos lá. Quando uma empresa ela investe em outra empresa, ela está tendo participação societária em outra empresa, né? O mais comum é uma pessoa física, né, os sócios, se juntar e investir em uma determinada empresa, né? Porém, existem casos em que a própria empresa compra parte de outras empresas, ou seja, é um sócio do tipo pessoa jurídica, né? E quando eu falo de coligadas e controladas, vai depender da quantidade de aquisição que essa empresa fez, certo? Por quê? Quando eu digo que uma empresa é coligada a outra, quer dizer que, vamos imaginar que eu tenho a empresa A e a empresa B, certo? A empresa B, ela tem lá um capital de 100 mil reais. E a empresa A comprou 20% do capital da empresa B, ou seja, a empresa A participa com 20 mil no capital social da empresa B, certo? Então, a empresa A, ela não consegue exercer controle na empresa B. Por quê? Para exercer controle, eu tenho que ser um sócio majoritário, eu tenho que ter maior parte do capital social. Então, nesse caso, a empresa B, por ser representada, a empresa A, por só ter 20% do capital da empresa B, então ela é uma empresa coligada. Então, a empresa A, ela está coligada à empresa B, ou seja, ela investe na empresa B, mas esse investimento não dá a capacidade de controle, tá? Agora, vamos imaginar que nessa mesma situação, a empresa B, que tem um capital de 100 mil, e a empresa A investiu 60% do capital. Então, no caso, desses 100 mil que a empresa B possui em capital social, 60 mil é da empresa A. Ou seja, a empresa A investe na empresa B em 60 mil, e por ser maior que 50% do capital, então ela detém o controle da empresa B. Então, ela que vai dizer como a empresa B que vai funcionar, porque ela é a sócia majoritária. Então, nesse caso, a gente chama a empresa A de controlada, ela é a controladora, ou seja, ela faz o que, entre aspas, ela quer com a empresa B, porque ela possui a maior parte do capital social. Ficou claro isso para vocês, pessoal? Faz sentido isso? Ok, obrigado, Samantha. Obrigado, Débora, também pelo retorno. Então, vamos lá. Epa, não, falta a alternativa E, né? Alguém aí também tem que explicar isso. A questão de operações com debêntures, né, conversíveis em ações, né? Observe aí que eu estou colocando alguns termos que eu não sei se vocês viram na disciplina de contabilidade geral, mas que são termos que a gente tem que começar a se acostumar no nosso dia a dia, né? Então, deixa eu verificar aqui. Vamos lá agora. Ana Carla. Ana Carla, por favor, ativa teu microfone aí. A gente sabe que essa alternativa né, ela também influencia, ela traz alteração no grupo de disponibilidades, tá? Mas eu queria que tu tentasse me explicar aí o que seria essa operação com debêntures, né, conversíveis em ações.
Ana, tu consegue ativar o teu microfone, por favor? Certo, Ana está dizendo aí no chat que não consegue ativar. Samanta, a tela voltou? Está dizendo aí que ficou escura. Ah, beleza. Então, vamos lá. Nesse caso, como a Ana Carla ela não está conseguindo ativar o microfone, eu vou dar essa colherzinha de chá, né, para a gente também poder ganhar tempo. Não vão se acostumando, tá, gente? Mas operações com debêntures, o que seria isso? Olha só. Quando eu abro o capital da empresa em bolsas de valores, né, quer dizer que eu abri, né, que eu fiz o IPO, então, no caso, eu abri o meu capital social para operar com ações. Então, em vez de ter sócios, eu vou ter acionistas na minha empresa, tá? Então, cada um vai ter lá um percentual conforme a sua cota de cada ação. Isso é quando eu quero abrir capital, tá? A abertura de capital, gente, é uma forma mais barata do que o empréstimo, né? Da empresa injetar recurso em seu patrimônio, tá? E fazer com que a empresa cresça de forma mais rápida, tá? Mas nem sempre as grandes corporações ela quer abrir tanto capital em bolsa, ou seja, ela quer trabalhar com ações assim de forma rápida no mercado financeiro. Então, ela prefere abrir debêntures. Aí você fala assim, Pedro, mas que porcaria é uma debênture, né? Debênture é um título como se fosse um empréstimo. Vamos imaginar o seguinte, eu tenho uma empresa, certo? E a minha empresa ela já tem um capital lá de 100 mil reais, beleza? Então, por necessidade de fluxo de caixa, eu queria mais 100 mil na minha empresa, mas eu não tenho mais recurso para investir. E eu não quero, por enquanto, abrir o capital da empresa para operar com bolsa de valores. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou no mercado e lanço títulos de debênture. Digamos que eu quero 100 mil reais, vamos dizer que eu vou colocar 100 títulos de debêntures a R$1.000 cada uma. Então, assim como as pessoas elas investem em ação, elas irão investir em debênture. Qual é a diferença? Que ela não vai ter uma participação societária na minha empresa, ela não vai, nesse caso, ser acionista da minha empresa. Ela comprou aquele título, aquela debênture, tá? Aquela debênture, ela tem um prazo, então é como se, tipo, ela me investiu R$1.000, eu vou receber esses R$1.000, e aí, de acordo com o contrato da debênture, daqui a 1 ano, 2 anos, eu vou efetuar esse pagamento desses R$1.000 mais uma remuneração de juros, tá? Que não necessariamente está ligado ao resultado da empresa, não está ligado se a empresa vai ter lucro ou prejuízo, tá? Então, para o investidor, investir em debênture é, entre aspas, mais seguro, porque ela não vai esperar um resultado positivo na empresa, porque quando eu invisto em ação, por exemplo, se a empresa deu lucro, a minha ação vai ter uma lucratividade. Se a empresa teve prejuízo, a minha ação vai perder valor. Então, isso existe um risco, né? Já o caso da debênture, não. Independente da empresa apresentar lucro ou apresentar prejuízo, aquele título de debênture, ele deve ser quitado, ele deve ser honrado, tá? Então, isso aí seria debênture. Então, quando eu falo na questão aí, que operações com debêntures conversíveis em ações, independente nesse caso aí, não ficou claro se ela está emitindo debênture ou recebendo a debênture, de qualquer forma, mexe com o saldo de disponibilidades. Ok, gente, alguma dúvida aí nessa terceira questão? Alguém quer fazer algum comentário? O silêncio é que todos estão entendendo, é isso? Ô, professor, aí nesse caso, nesse investimento de debêntures, né? Certo. Alguém compra esse título, é? Isso. Digamos assim, ó, eu estou precisando de 100 mil reais e vou emitir 1.000 títulos de debênture, né? E aí o investidor ele vai lá na Bolsa de Valores, adquire aqueles títulos, né? Paga o valor, a empresa recebe, e ele fica lá com aquela garantia que em determinado período a empresa vai devolver aquele valor com uma remuneração, certo? Independente... Tipo uma factory? Isso, mais ou menos isso. uma factory?
Isso, só que aí são pessoas físicas que estão adquirindo, tá? Entendi. Ok? Professor, e se a empresa, por acaso, ficar em declarar falência ou em recuperação judicial, como é que esses debentures vão receber o valor, aquele valor? Veja, mesmo existindo a possibilidade, né, de abertura de falência, né, ou concordata, como muitos falam, os títulos em debêntures estão protegidos em bolsa de valores. Então, para poder a empresa sequer solicitar a concordata ou a falência, ela tem que honrar primeiro os seus títulos de negociação em bolsa, porque senão o mercado financeiro ia correr muito risco. Ok, Ivan? Diferentemente de uma ação, né? Uma ação, primeiro, a empresa vai quitar tudo e, por último, vai quitar os acionistas. E aí, por isso que a gente diz que a ação, ela tem um risco muito maior, porque aí vai depender da empresa, tá? Ok. Então, gente, o quarto quesito, né? Passando aí do terceiro quesito, chegamos no quarto quesito que fala assim, olha só, representam operações que não afetam o fluxo de caixa. Então, é basicamente a mesma coisa do terceiro quesito, só que eles, em vez de trazer aí caixas e equivalentes de caixa ou o termo disponibilidades, ela trouxe o termo fluxo de caixa, né? E a gente entende que fluxo de caixa é a movimentação financeira, então é o conjunto de entradas e saídas de dinheiro na empresa. Então, se eu falo que afeta o fluxo de caixa, consequentemente, eu estou falando que afeta a minha conta de disponibilidades, ok? Então, vamos lá. O quarto quesito, ele diz assim, na letra A, né? Recebimento por doação de terrenos e depreciações lançadas no período. Ou seja, ele quer saber se essa movimentação, né, um recebimento de um terreno por doação e as depreciações reconhecidas em um imobilizado em determinado período, se isso afeta o nosso saldo, né, de fluxo de caixa. E aí vou pedir que Patrícia Vanessa, por favor, explica aí essa alternativa A, né? Os recebimentos por doação de terrenos e depreciação lançadas no período, se ela influencia ou não no fluxo de caixa e por quê? A tela está toda escura, professor. Eu não sei explicar não, professor. Melhorou aí a tela? Está aparecendo? Sim, voltou. Certo. Então, Patrícia, quando você recebe um terreno por doação, tá? Você não está falando aí que não consegue explicar, mas vamos pensar um pouquinho. Olha só. Digamos que alguém da sua família pegou um terreno e disse, Patrícia, esse terreno agora é seu. Está aqui a escritura e eu vou registrar no seu nome, ok? Ok. Nesse caso aí, esse recebimento dessa doação influenciou algo, tanto no caixa de quem foi doar e de você que recebeu a doação? Pela lógica, não, mas a partir do momento que você tem um imóvel, mesmo que ele seja doação, ele tem um valor, né? Isso não altera, não? Certo, mas veja só, o que está em questão aí é se vai alterar o valor da conta de disponível, né, da conta caixa. Se eu estou recebendo uma doação e essa doação está sendo dada, né, em forma de terreno, em forma de imobilizado, claro que haverá uma modificação no meu patrimônio, né? Vai aumentar o meu ativo, né, porque nesse caso eu vou registrar esse terreno no meu imobilizado, tá? Porém, a contrapartida foi uma doação, uma receita com a doação. Nesse caso, por estar recebendo, mesmo se eu estou olhando na ótica de quem está recebendo e na ótica de quem está doando, não está envolvendo aí fluxo de caixa, porque não tem transação financeira, né? Eu só estou passando um bem para outra pessoa, que não envolve recurso. Ele não vai ter um gasto com isso, né? Isso, ele não está tendo o desembolso, né? Vamos dizer assim,
melhor dizendo. Então, aí, complementando, ele fala assim também, e as depreciações lançadas no período. A gente sabe que depreciação é o desgaste, né, por algo imobilizado. Claro que não seria aí a depreciação do terreno, porque o terreno não se deprecia, a gente vai ver isso mais na frente. Mas, digamos que você também, desse terreno aí, veio uma casa, né? E aí essa casa, claro que ela sofre depreciação. Então, o reconhecimento dessa depreciação, ela vai afetar o teu fluxo de caixa quando você lança lá a depreciação, né? Geralmente, quando você lança a depreciação, você reconhece a despesa com depreciação, então, débito, depreciação e crédito na conta de depreciação acumulada, né? Esse é o lançamento de reconhecimento de depreciação. Nesse caso, afetou o fluxo de caixa? Acho que a Natália desconectou. Mas aí, gente, dando continuidade, né? Pelo fato de receber a doação do terreno, né? Isso não envolveu o meu fluxo de caixa e nem tampouco reconhecendo algum tipo de depreciação também não vai envolver o fluxo de caixa. Então, nesse caso, a alternativa correta a ser marcada no quarto quesito seria a letra A, né? Porque é uma transação que não afeta o fluxo de caixa. Na letra B, ela fala de aquisições de bens não de uso, né, e quitação de contrato de mútuo, ou seja, aquisição de bens não de uso, ou seja, eu comprei algum bem. O fato de comprar algum bem, né, vai movimentar o meu fluxo de caixa. E quitação de um contrato também, né, se eu estou pagando algo, então está afetando o meu fluxo de caixa. Né? A letra C, ela fala da alienação de participações societárias, né? Então, se eu falo de alienação de participações societárias, eu estou quitando, por exemplo, um contrato social, eu estou quitando aí uma debênture ou uma ação. Nesse caso, envolve, sim, o fluxo de caixa, né? Depreciação lançadas no período, ela não envolve, né, o fluxo de caixa, mas pelo fato da alienação envolver a participação, então a letra C não pode ser marcada, porque na totalidade, esses dois fatos, um influencia o fluxo de caixa e o outro não. Né? A letra D fala amortizações efetuadas no período, né? De diferidos e vendas de ações emitidas. Então, esses dois casos, né? Amortização, eu estou quitando, eu estou derrubando aí uma dívida, né? E venda de ações, eu estou recebendo por essas ações. Então, influencia aí e altera o valor do fluxo de caixa. E a letra E, né, repasse de recursos para empresas coligadas, ou seja, eu tenho uma empresa que eu invisto, essa empresa é coligada porque eu não participo totalmente, né, ou mais de 50%, então eu estou transferindo recurso para ela. Se eu estou transferindo recurso, eu estou mexendo com o meu fluxo de caixa. Né? E aquisição de bens também. Quando eu adquiro alguma coisa, eu pago, eu preciso pagar. Então, isso influencia o meu fluxo de caixa. Então, o quarto quesito, para a gente poder ganhar um pouquinho mais de tempo, seria a letra A de avião. Ok, gente? Alguma dúvida aí no quarto quesito? Tranquilo. Então, o quinto quesito, né, ele é basicamente parecido com o segundo quesito que a gente respondeu na aula passada, tá? Alguém respondeu? Deu tempo de responder essa atividade em casa ou antes da aula? Professor, boa noite. Eu tentei responder. Boa noite. É Renata. Oi, Renata. Eu tentei responder. Só Certo. Na verdade, esse quarto aí eu não consegui, não. Quarto ou quinto. Porque eu tô pelo celular aqui. A gente tá no quinto quesito agora, tá? É o que vai ter um cálculo. O quarto eu não fiz, na verdade, porque eu não consegui. Certo. Mas o último quesito, você conseguiu? O quinto? Sim. Eu marquei esse 190. Marcou a letra C, né? Beleza. Isso, fiquei na dúvida da D, né? 220. Certo. Vamos explicar, tá? Vê só, gente. Nesse quinto quesito, parecido com o segundo, né? Ele vai pedir aí, ele traz esses itens aí, né? Diz assim, ó, em 31 de maio, preste atenção nas datas, tá? A caixa de banana também está na data. Olha só, em 31 de maio de 2019, uma entidade possuía as seguintes contas no seu ativo.
Então, ele tem caixa, né, no valor de 100 mil reais, conta bancária do Banco Alfa, no valor de 50 mil reais, conta bancária no Banco Beta, né, no valor de 30 mil reais, depósito vinculado à liquidação de empréstimo de curto prazo, no valor de 80 mil reais, numerários em trânsitos, né, decorrente da remessa de filial, no valor de 40 mil reais. Aplicações financeiras de curto prazo no mercado financeiro, prontamente convertidas em caixa e com risco considerável de mudança no valor de 60 mil reais. Aí fala assim, ó, além disso, sabe-se que na data, o Banco Beta estava em liquidação. Com base nas contas acima, né, o saldo das disponibilidades em 31/12/2019, ou seja, todas as informações dali da empresa, ela foi em 31 de maio, mas ele está querendo saber em 31 de dezembro o que é que vai estar ainda no meu disponível, tá? Então, deixa eu explicar para vocês item por item, tá? Eu não vou pedir para vocês participarem para não dar aí uma confusãozinha e vocês se confundirem em algo. Primeira conta, a conta caixa, né? Claro que ela entra aí como disponível, tá? Para resolver essa questão, basta você identificar se aquela conta entra no disponível ou não, e aí depois que identificar isso, considerar, né, a soma. Então, vamos colocar aí que a conta caixa, ela é sim um disponível, certo? Por quê? É algo que está à disposição da empresa, muito que a empresa quiser movimentar aquele valor, ela movimenta, ok? Então, eu acredito que todo mundo aí entende que a conta caixa, ela pode ser considerada como disponível. O segundo item fala da conta bancária do Banco Alfa, né? E aí, no decorrer da questão, não tem nenhuma observação para esse banco. Então, entende-se também que o Banco Alfa, ele faz parte do disponível. Então, por enquanto, eu já tenho aí 100 mil reais do Caixa e 50 mil reais do Banco Alfa, ok? A conta bancária do Banco Beta, gente, ela tinha um saldo em maio de 30 mil reais. Porém, lá aqui, ó, nessa área aqui da questão, ela fala o seguinte: além disso, sabe-se que na data, ou seja, no dia 31 de maio, né, o Banco Beta estava em liquidação. O que quer dizer isso? Que esse saldo que eu tinha no Banco Beta, no dia 31 de maio, ele foi para liquidar algo, então foi pago. Se eu estou pedindo o saldo da disponibilidade em 31 de dezembro, então entende-se que esse valor aqui, de 30 mil reais no Banco Beta, ele já foi utilizado, ele não existe. Então, nesse caso aí da questão, o saldo da conta bancária, né, do Banco Beta não vai entrar na soma do disponível, porque eu estou pedindo aí as disponibilidades em 31/12/2019, não em 31 de maio, ok? Vocês entenderam essa situação aí, essa pegadinha? Sim, professor. Eu nunca ia acertar essa daí. Respondendo, tá? Daniela está pedindo para explicar novamente. Mais alguém não entendeu, gente? Por favor, falem, tá? Porque aí eu tento explicar de uma forma diferente. Eu entendi, professor. Olha só, Dani, deixa eu só te repetir. No dia 31 de maio, né, se eu tivesse pedindo, eu quero o valor da conta de disponibilidades no dia 31 de maio. Então, nesse caso, entraria a conta Caixa, a conta do Banco Alfa e a conta do Banco Beta, tranquilamente. Porém, a questão, ela está pedindo o saldo disponível no dia 31/12, tá? E aqui na questão, eu vou deixar grifado aqui de azulzinho, ela fala aqui, além disso, sabe-se que na data, ou seja, na data do 31 de maio, né, o Banco Beta estava em liquidação. O que é que isso quer dizer? Que o valor que está no Banco Beta, né, eu tenho lá, imagina assim, você tem um saldo na sua conta bancária, tem lá R$1.000, mas, tem um cheque que vai entrar na sua conta, e aquele saldo você não vai contar mais com ele, porque vai ser para liquidar algo. Foi basicamente isso que aconteceu na empresa, né? Está dizendo que o Banco Beta estava em liquidação, ou seja, esse saldo de 30 mil reais na conta bancária do Banco Beta, ele já vai ser utilizado. Então, quando eu estou fazendo o levantamento do meu disponível no dia 31/12/2019, claro
que o valor do Banco Beta agora não existe mais, porque ele foi liquidado em maio, ok? Por isso que não vai entrar o saldo do Banco Beta. Considere aí como se fosse saldo zero, né? Esse valor de R$30.000 já foi pago algo com esse saldo. Tranquilo, Daniele? Beleza, então vamos seguir. O próximo item, ele fala de depósito vinculado à liquidação de empréstimo de curto prazo. Ou seja, é basicamente a mesma situação do Banco Beta, né? É um depósito que eu fiz, beleza? Porém, ele está vinculado a uma liquidação, ou seja, é como se fosse assim, eita, amanhã eu tenho a minha fatura de cartão de crédito para pagar. E ela debita direto no meu banco. Então, eu vou hoje, deposito o valor da fatura e deixo lá. Amanhã o banco vai e faz o desconto. Então, é basicamente isso que a Caixa está dizendo. Ó, depósito vinculado à liquidação de empréstimo de curto prazo. Ou seja, a empresa ela tinha uma parcela a vencer no valor de R$80.000 e ela fez esse depósito porque essa parcela vai ser debitada, né? Ou seja, vai ser descontada do saldo bancário. Então, eu não posso considerar isso como disponível. Não no dia 31/12, porque eu estou fazendo o levantamento no dia 31/12 de 2019, ok? O próximo item, ele fala de numerários em trânsito, né, decorrente de remessa para a filial. Olha só, numerários em trânsito quer dizer que no dia 31 de maio saiu R$40.000 de um caixa e está indo para a filial. Beleza. Ele está numerários em trânsito, então ele é considerado disponibilidade. A questão não fala nada se esse carro foi extraviado, se foi roubado, então entende-se que esse valor de R$40.000 saiu de um local e foi para outro, mas que no dia 31/12 existe. Então, esse valor de numerários em trânsito, né, também vai ser considerado como disponibilidades, ok? E aí, o último item é as aplicações financeiras de curto prazo no mercado financeiro, prontamente conversíveis em caixa e com risco considerável de mudança de valor. Olha só, uma aplicação financeira de curto prazo no mercado financeiro, ela pode ser considerada como disponível, beleza? Desde que ela, além desse prazo, né, de curto prazo, que são os 90 dias, ela cumpra duas regras, que ela consiga, né, ser conversível em caixa, em dinheiro, e que ela não traga risco de mudança de valor. Nesse caso da questão, ela está dizendo que tem risco de mudança de valor. Então, esse valor de 60 mil não pode ser considerado como uma disponibilidade. Isso vai ser uma aplicação financeira, porque ela tem risco, né? Então, nesse caso, a alternativa correta seria a letra C, R$190.000. Ok, gente, alguma dúvida aí na resolução dessa questão? Foi tranquilo? Depois da explicação, deu para clarear? Professor? Pois não. O senhor pode explicar esse último item, por favor? O último item? Sim, vamos lá. Olha só. A gente viu que em disponibilidade a gente vai classificar caixas, bancos e equivalentes de caixa, ok? No conceito de equivalentes de caixa estão as aplicações financeiras de curto prazo. O que são aplicações financeiras de curto prazo? São aquelas aplicações, né, que ela vai ter uma liquidação em até 90 dias. Beleza. Então, o item fala que é uma aplicação financeira de curto prazo no mercado financeiro. Beleza, diga, opa, então isso pode ser classificado como disponível. Mas, além de ser uma classificação, uma aplicação de 90 dias, ela tem duas regrinhas. Ela tem que ser conversível em dinheiro, ou seja, ela tem que ser transformada em dinheiro nesses 90 dias, e esse valor de aplicação, ela não pode ter um risco de mudança de valor muito alto. E é o que a questão está dizendo. Ela está dizendo que ela é prontamente conversível em caixa, mas que tem um risco considerável de mudança de valor. É como se fosse assim, ó, a aplicação hoje é 60 mil, mas eu não sei te dizer se daqui a 90 dias esse saldo de 60 mil vai existir. Pode ser maior ou menor, ou seja, traz um risco de mudança de valor. Então, quando traz risco, eu não posso considerar como disponível, ok? Ok. Professor, só uma dúvida aqui nessa questão aí de numerários em trânsito. Certo. Porque, assim, está dando a entender
que os numerários que estão indo para uma filial. Uma filial, isso. Certo. Aí não está saindo da movimentação? Certo, mas ela sai da movimentação. Vamos lá, vê só. A gente está analisando o grupo disponível, ok? Vamos imaginar o seguinte. O meu caixa aí, no dia 31, está com 100 mil reais. Se não houvesse o numerário em trânsito, esse caixa ele seria 140 mil, correto? Então, saiu 40 mil para a filial, ou seja, 40 mil está em numerários em trânsito, e eu tenho 100 mil em caixa. Quando essa remessa chegar na filial, ela vai ser novamente contabilizada no caixa. Concorda? Certo. Então, houve uma mutação aí no dia 31 entre caixa e numerários em trânsito, mas o valor do numerários em trânsito vai voltar para a filial, porque é uma remessa de filial. Então, vai voltar para a conta caixa. Tá? Se a questão te pedisse, apresenta as contas de disponibilidades, né? Então, você ia apresentar lá o saldo de caixa, não do valor de 100 mil reais, seria 140 mil, né? E o Banco Alfa. Não ia existir mais o numerário, porque a remessa foi feita em maio, né? Eu estou fazendo o levantamento em dezembro, ok? Ok. Entendeu? Fez sentido para você, né? Daniele colocou aí que ainda não está fazendo sentido para ela. Dani, ativa aí o teu microfone, por favor, e tenta explicar qual é a tua dúvida. Não entendeu a frase toda. Vamos lá. Ô, professor, seria uma transferência entre contas do mesmo grupo? Isso, veja, quando eu falo de numerários em trânsito, é o quê? Eu tenho um caixa principal. Espera aí, deixa eu tentar abrir aqui Porque Só eu um momento. entendi, né? Só pra gente, uma forma mais... Certo, deixa eu fazer de uma forma mais dinâmica aqui para vocês. Só um momentinho, para eu poder riscar aqui para vocês. Olha só, vou ter aqui a questão, mas aqui nessa ferramenta eu consigo riscar. Imagine que eu tenho aqui o meu razão, né, do caixa, certo? E aí, eu tinha um valor de 140 mil reais, minha letra no mouse é terrível, mas aí vão se acostumando. Digamos aí que esse 140 é 140 mil, tá ok, gente? E aí vai ter o valor de numerários em trânsito, ou seja, eu vou abrir um razão da conta numerários em trânsito, e aí eu vou tirar 40 mil do meu caixa, ou seja, creditar o caixa e vou debitar a conta de numerários em trânsito, ok? Então, o meu saldo de caixa vai ficar 100 mil reais. E o meu saldo de numerários em trânsito vai ficar 40 mil reais. Todo mundo está entendendo aí até agora? Beleza. Então, vamos continuando. O que acontece? Essa transação aqui, ela foi feita no dia 31 de maio, né? Tá vendo aqui que ela está dizendo que foi feita no dia 31 de maio. E o meu levantamento agora está sendo no dia 31 de dezembro. Ou seja, essa remessa aqui de numerários em trânsito, quando chegou na filial, eu creditei a conta de numerários em trânsito, ou seja, zerei ela, e debitei o caixa, né? Imagine que é um caixa geral, tanto para matriz quanto filial. Ou seja, voltou para o meu caixa o saldo de 140 mil reais. Ok? Tranquilo até aí? Quando esse numerário voltou, quer dizer que eu ainda permaneço em disponibilidades 140 mil reais. Então, por isso que essa retirada aqui de 40 mil reais, ela não vai
alterar o meu saldo disponível, né? Porque aí foi uma permuta entre contas do próprio disponível. Deixa eu voltar aqui o chat para ver o que vocês falaram. Exatamente, permutação, né, professor? É só uma permuta. Daniel está perguntando, não está entendendo porque ele voltou. Vamos lá, deixa eu... Espera aí, Dan, tem calma, que aí você vai entender. Em nome de Jesus, entende. Cadê aqui? Deixa eu ver um programa melhorzinho. Deixa eu interromper esse compartilhamento aqui. Dani, eu vou te explicar aqui o que seria um numerário em trânsito, certo? Olha só. Imagina que você tem a matriz, certo? Que tem um saldo em dinheiro. E esse saldo é 140 mil reais, certo? E eu tenho um caboclo lá chamado filial, que está precisando de dinheiro. Ele está sem dinheiro nenhum. Ou seja, eu vou fazer uma remessa de valor, ou seja, eu vou transferir para a minha filial 40 mil reais. Ok? Beleza. Então, a transação é, eu estou tirando 40 mil do caixa da matriz e estou enviando para o caixa da filial 40 mil. Então, ele vai ficar no final de tudo com 40 mil. Certo? Nesse caso, eu tenho duas contas caixa. Caixa matriz e caixa filial. Porém, no meu balanço, é um caixa único. É a conta caixa. A movimentação de numerários em trânsito quer dizer que, naquele momento, ou seja, no dia 31 de maio de 2019, eu acho que é 19 a questão, eu tinha 140 mil reais disponível, mas desse valor, 40 mil reais estava no carro forte, sendo enviado para a filial. Ou seja, eu não poderia considerar no caixa, porque aqueles 40 mil reais não estavam no caixa, ele estava no carro, tá? Porém, quando esse carrinho chegou aqui, ó, na filial, ele deixou de ser contabilizado em numerários em trânsito e voltou para o caixa da empresa. Ou seja, é como se dissesse assim, ó, eu tenho, não é emprestar para devolver. Deixa eu melhorar aqui, deixa eu parar o compartilhamento aqui para você olhar para mim e entender. Vê só. Deixa eu riscar aqui. Eu tenho aqui 2 pedacinhos de dinheiro, tá? Digamos aqui que eu tenho aqui, cada folhinha de papel aqui é 50 mil reais, certo? Então, eu tenho aqui 100 mil reais. A empresa A está com 50 mil reais e a minha empresa aqui, B, porcaria nenhuma, 0, tá? E aí, eu vou fazer uma transferência de 50 mil reais para a minha empresinha, ok? Cada uma vai ficar com 50 mil reais. Quanto é que as minhas empresas, matriz e filial, tá no caixa, gente? 100 mil reais, ok? Porém, em locais diferentes. Eu tô calmo, eu tô só tirando onda. Mas vê só. No momento da transferência, foi quando eu fiz o levantamento do meu balanço. Ou seja, ó, digamos que ainda está aqui, ó, na minha cabeça, já está na transferência, tá? Vou deixar aqui. Está sendo transferido, mas não está no caixa, né? Ou seja, fiz o balanço aqui, ó. Tem o valor no meu caixa, 50 mil. O outro valor que está voando aqui, porque está em trânsito, né? E o meu caixa ainda está zerado. Essa situação aqui foi o que aconteceu em 31 de maio, tá? Porém, quando foi 31 de dezembro, já chegou o dinheiro aqui. Não está mais em trânsito, tá? Então, quer dizer que o meu caixa, ele permanece com 100 mil reais. Porém, 50 mil reais na matriz e 50 mil reais na filial. Mas no balanço, continua sendo 100 mil reais. Ok, Dani? Entendeu agora? Aí vamos te explicar por que saiu do caixa e voltou contabilmente, né? Deixa eu voltar aqui a compartilhar.
Desse jeito até eu entendi, professor. Todo mundo tem que entender, é minha função aqui. Vamos lá, é o que eu estou dizendo. Se você disse que não entender, nem que eu mudasse, que eu fosse ali no aquário, começar a tirar os peixinhos, ó, matei um peixe, o outro é mais entende, né? Aí, vê só, vamos falar contabilmente agora. Quando eu estou com o meu razão, eu tenho razão do caixa, matriz, tenho razão dos numerários em trânsito, perdão pela minha letra, tá? E eu tenho razão do caixa filial, ok? E eu tenho também o meu balanço patrimonial. No meu balanço patrimonial, eu tenho o saldo caixa, né? Então, o meu saldo caixa, aí, nessa situação, era de 140 mil reais, ok? No meu balanço. Então, ó, eu tinha 140 mil reais no caixa da matriz, creditei 40 mil reais, né? E debitei esses 40 mil reais aqui em numerários em trânsito. Beleza. Essa é a situação da empresa em 31 de maio. Agora eu vou fazer o levantamento da empresa no dia 31 de dezembro, ou seja, não existe mais esse numerário em trânsito. Então, credito ele e debito no caixa da filial. O que aconteceu? O meu caixa matriz ficou com 100. O meu caixa, o meu numerário em trânsito não existe mais nada, né? E o meu caixa da filial ficou com 40 mil reais. Ou seja, eu tenho 100 mil reais no caixa matriz e 100 mil no caixa filial. Mas eu preciso levantar o balanço, né? O meu saldo de disponibilidades. Ou seja, eu tenho que somar todos os caixas. Então, 100 mil mais 40 mil reais é o que eu tenho no meu balanço patrimonial. Ok? Entendeu agora porque voltou para o saldo de caixa, Dani? Professor, uma explicação bem rápida, assim, para não fugir muito da questão. Digamos que nessa parte do numerário de trânsito aconteceu alguma coisa nesse trânsito aí, seja assalto, sei lá, qualquer coisa. Aí, nesse caso, ele entra para uma conta de resultado. Aí nesse caso, veja só, na contabilidade, a gente contabiliza os fatos, né? O fato aí seria a transação do caixa para filial, beleza. O carro forte foi roubado, explodiu, né? O alienígena levou, ou seja, sumiu do mapa. O que acontece? Eu tenho aí um novo fato contábil, eu tenho uma perda, né? E aí eu vou creditar o saldo de numerários em trânsito para poder diminuir o saldo e debitar a conta chamada perdas, que é uma conta de resultado, para poder diminuir lá no resultado. Ok? Ok, obrigado, professor. Por nada. Professor. Oi. Professor, rapidinho. Pode falar. É Jade, boa noite. Boa noite. Professor Sandro lhe mandou um grande abraço, é isso. Certo, forte abraço para a Sandro também, muito amigo meu. Tá joia. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui na questão. Não, nesse caso a gente respondeu a questão, né? Eu já tinha dito para vocês que foi a letra C, né? Só foi a questão da dúvida sobre numerários em trânsito. Não foi que vocês tiveram, gente? Mais alguma dúvida, mais alguma coisa que eu possa ajudá-los nessa questão, ou podemos iniciar aí a aula de hoje? E aí, gente? Por mim tá tranquilo, professor. Tranquilo, né? Certo. Lembrando, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem falar comigo, tá? Interrompam na aula. Se terminou a aula, ainda está tendo dúvida, vocês têm aí podem me chamar lá no direct do Instagram, porque no e-mail geralmente eu demoro mais para responder, e aí a gente vai se ajudando, ok? Então vamos seguir. Eu vou abrir aqui de volta o slide para a gente poder trabalhar agora o assunto da unidade de aprendizagem, que seria o assunto de contas a receber ou contas clientes, né? Todo mundo está visualizando aí o slide? Está disponível para todos? Sim. Então, vamos lá.
A gente viu, gente, que num grupo a gente sabe que no grupo do ativo, né, eu tenho vários subgrupos de contas, né? A gente viu o primeiro grupo, que por ordem de liquidez é a disponibilidade, né? E o segundo grupo, também respeitando a ordem de liquidez, seria contas de resultado. Ou seja, é aquilo que eu tenho a receber para depois ele virar disponibilidades, né? Então, basicamente isso que vai estar classificado no grupo de contas a receber, ou créditos, ou clientes, né? Como assim vocês queiram chamar. Então, de forma bem introdutória, a partir de 1º de janeiro de 2018, tá? Ele foi aprovado, né, divulgado o CPC 47, né, que ele trata de receitas de contrato de clientes, né? E também o CPC 48, que fala sobre instrumentos financeiros, tá? E esses CPCs, essa forma de contabilização, eles também impactam diretamente na forma do reconhecimento e da mensuração e da apresentação das receitas, né? Por quê? Quando eu contabilizo uma receita, das duas, uma. Ou eu contabilizo essa receita sendo à vista, e aí eu vou ter crédito, receita e débito, né, em banco ou caixa, ou essa receita ela vai ser feita a prazo. E aí, nesse caso, eu tenho crédito, receita e débito, clientes, né, ou contas a receber, tá? Então, sempre o contas a receber, se a transação ela é feita a prazo, ela sempre vai ser a contrapartida de qualquer receita, né? E aí, de acordo com o próprio CPC 47, né, o item 9, ele fala que as receitas do contrato com o cliente serão registradas quando todas as condições forem atendidas. E aí, quais são essas condições? Primeiro, as partes envolvidas no contrato, né, aprovar e se comprometerem a cumprir as obrigações, ou seja, quando eu vendo, né, quem está envolvido lá naquela transação, ele se compromete a pagar algo, ou seja, surge o reconhecimento de algo a receber, né? A letra B fala que a entidade puder identificar o direito de cada parte referente aos bens ou serviços a serem transferidos, ou seja, se eu prestei um serviço para alguém, eu consigo identificar qual é o meu direito que eu tenho a receber por essa prestação de serviço, tá? O item C fala que a entidade pode identificar os termos de pagamento, ou seja, além de reconhecer e aprovar a minha obrigação, né, ou o meu direito de recebimento, eu vou identificar, né, o valor que eu vou receber e vou identificar também a condição desse recebimento ou a condição desse pagamento, para poder classificar se eu vou receber daqui a 90 dias, em 12 prestações, em 24 prestações, enfim. O que esse slide está querendo dizer que o CPC 47, ele meio que regulamentou a forma de contabilização desses recebíveis, né? Não é só dizer, eu vendi e a contrapartida vai ser na receita, na conta de clientes. Não é assim, né? Eu tenho que entender o porquê vai ser contabilizado em clientes, né? Qual é o valor que vai ser contabilizado em clientes, se é a venda em sua totalidade ou só uma parte, né? Para poder chegar no valor desse grupo de clientes. Então, para o reconhecimento das receitas, né, de contrato de clientes, né, consequentemente das contas a receber, como eu falei, a entidade ela deve identificar claramente, tá, e avaliar quais as obrigações de desempenho do contrato referente às transferências de produtos e serviços aos clientes. O que é que isso está querendo dizer para vocês, futuros contadores? Quando vocês pegarem, né, um fato para ser contabilizado, e esse fato ele é referente, né, a uma transação de venda, vocês têm que observar a obrigação de desempenho. O que é que quer dizer isso? Você tem que observar o prazo de pagamento, o valor desse pagamento a ser efetuado, as condições, né, para poder registrar de forma correta no seu grupo de contas a receber. E aí, falando do grupo de contas contábeis, né, para efeito de divulgação, as entidades costumam evidenciar no balanço apenas o total de contas a receber de clientes, né, líquidos de eventuais perdas estimadas. O que seria isso? Digamos que eu tenho lá o saldo da conta clientes e o valor de uma estimativa de perda.
tá? Eu não vou divulgar essa estimativa de perda, eu vou colocar o saldo que eu tenho a receber de clientes apenas. Assim como no grupo disponível, né? Se a empresa tem vários caixas, ela não precisa evidenciar no balanço caixa 1, caixa 2, caixa 3 ou caixa filial, caixa matriz. Não, ela soma todos os caixas e evidencia lá caixa. Então, a mesma coisa no balanço patrimonial. Mesmo eu tendo várias contas de clientes, né? Eu tendo várias contas a receber, eu vou evidenciar lá apenas o líquido, né? Contas a receber. Nesse caso, né, as notas explicativas elas devem fornecer a informação complementar desse saldo de forma bem conciliada e de forma detalhada. Então, ó, eu coloquei lá no balanço que eu tenho a receber R$1 milhão, mas desse saldo de 1 milhão, ó, tanto é referente a transações com clientes, tanto é de cartão de crédito, tantos é de cheques a receber ou de duplicados, ou seja, eu vou detalhar essa totalidade do grupo de contas a receber, tá? E aí, no plano de conta, gente, a gente já viu aí, ó, o disponível, então a próxima conta seria contas a receber, o próximo grupo, perdão. Então, contas a receber, basicamente, ela vai trabalhar com 4 contas nesse grupo. A primeira conta é a conta de clientes, tá? A segunda são contas a receber de partes relacionadas, ou seja, são as transações operacionais. O terceiro grupo são as contas a receber relativas a componentes financeiros, ou seja, não são transações operacionais. E, por último, temos as perdas estimadas com crédito e liquidação duvidosa, né? Ou com crédito de cliente. Essa conta, ela é de natureza credora, ou seja, ela diminui o saldo da conta cliente. E tenham calma que isso a gente vai ver nas atividades, tá bem? E aí vamos falar de cada uma dessas contas que eu apresentei para vocês aí no plano de contas, tá? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Ninguém comentou nada, então vamos continuar. Contas a receber de cliente, o que seria isso? Ela representa o valor da contraprestação, né, do cliente devido em função do cumprimento de uma obrigação de desempenho. Eu não entendi nada. Vamos simplificar, porque o CPC ele traz uma linguagem mais chata, né? O que quer dizer? No grupo de contas a receber, você vai classificar lá o valor que o cliente está lhe devendo, né? Se você vendeu algo, o valor da venda foi R$100, né? O cara pagou R$20 à vista e o saldo vai ser a pagar, então você vai contabilizar R$80 na conta cliente, ou seja, é o que esse cliente ele vai te pagar, tá? Então, de forma bem resumida e bem simplificada, o saldo que eu tenho na minha conta de clientes, né, é todos os saldos a receber de cada uma das transações. Já contas a receber de partes relacionadas, né, elas não são contas a receber decorrentes das vendas de clientes, né? Quando eu falo de partes relacionadas, eu estou dizendo que é algo que eu tenho a receber com terceiros que têm relação com a minha empresa. Olha só o que diz o CPC 26. A apresentação das demonstrações contábeis estabelece que as contas a receber devem ser separadas, né, segregadas, em montantes a receber de clientes comerciais, de contas a receber de partes relacionadas, de pagamentos antecipados e outros montantes, né? Então, o próprio CPC 26, quando traz lá a apresentação da demonstração contábil, ele diz que eu não posso apenas colocar lá contas a receber. Se eu coloco contas a receber, eu tenho que segregar por natureza. Então, o que é a receber de clientes, o que é a receber de partes relacionadas e etc. Então, a criação de contas contábeis separadas para as partes relacionadas também é útil para o processo de elaboração de demonstrações contábeis, no caso, consolidadas, né? E o que seria essa porcaria de contas relacionadas, né? De partes relacionadas? Lembra da explicação que eu dei para vocês do que é controladas e coligadas, né? Que são empresas terceiras que a gente pode fazer algum investimento ou não. Além do investimento, eu posso ter alguma transação com essas empresas. Exemplo, digamos que a empresa A, ela tem um estoque, né? Digamos que eu vendo sapato. É bem comum em lojas de sapato. Então, imagine aí uma Exposendo da vida e eu tenho a filial Shopping Recife e a filial Shopping Rio Mar. Beleza. Eu tenho mercadoria no Shopping Recife e essa mercadoria está faltando no Shopping Rio Mar. Então, eu posso fazer uma venda
de uma filial para outra, ou uma remessa de uma filial para outra, tá? E eu posso também emprestar, dizendo, ó, a filial de Recife fala assim, olha, Rilmar, eu tenho aqui 10 unidades, eu vou transferir essas unidades e você me paga no próximo mês o valor do custo dessa mercadoria. Beleza. Então, esse valor, essa mercadoria foi para a outra loja, no caso, no Shopping Rilmar, e a loja está devendo algo para a loja do Shopping Recife. Só que são empresas que se relacionam, são empresas do mesmo grupo. Então, a empresa do Shopping Recife, ela tem algo a receber da empresa do Shopping Rilmar. Só que isso não é uma transação de clientes, é uma transação com partes relacionadas. Então, por isso que tem que ser classificado em uma conta separada. Deixa eu voltar aqui no chat. Vocês entenderam, gente, essa diferenciação entre contas de clientes e contas em partes relacionadas, né? Eu estou falando aí que são empresas que têm relação, ela faz transações entre elas, né? Ou pode vender, ou pode emprestar, ou pode trocar estoques, mas o que é que eu estou querendo dizer? Que são direitos a receber, só que não é oriundo da atividade operacional. Mas não com clientes, ok? Alguma dúvida? Ok. Não. Beleza, então vamos seguir. Já as contas receber relativas às componentes financeiras, né, é diferente de conta de clientes e também é diferente de contas a receber com partes relacionadas. Deixa eu fazer essa leitura para poder explicar. Quando da existência de componente de financiamento significativo no contrato, a empresa deverá reconhecer a receita separando os componentes da receita do contrato com clientes, ou seja, o equivalente do preço de venda à vista e da receita de juros. Consequentemente, podem-se criar contas específicas relativas aos componentes financeiros para registrar os direitos a receber relativos às transações comerciais de vendas de produtos e serviços e dos direitos a receber relativos aos componentes financeiros. Entenderam? Aí você vai dizer, não entendi nada. O que acontece? Vamos imaginar as Casas Bahia, né? Se eu for comprar um celular, digamos que o celular lá, no preço dele à vista foi R$1.000, beleza. Mas aí, se eu quero comprar ela em suaves prestações, eu pago 18 parcelas de R$100. Ou seja, algo que o valor à vista seria R$1.000, quando eu somo as parcelas, vai ser R$1.800. O que quer dizer isso? Que eu tenho R$1.000 do valor do bem vendido e R$800 referente a juros desse valor a ser recebido. E aí, essa transação de venda, eu comprei totalmente a prazo, né? E tenho juros aí. Eu posso classificar na conta de cliente na totalidade? Não. Nesse caso, R$1.000, que é referente ao bem à vista, vai ser classificado na conta clientes, e R$800, que é referente às receitas de juros nessa transação, vai ser classificado em contas a receber relativas a componentes financeiros. Ou seja, eu vou evidenciar para o meu usuário da informação de que, olha, eu vendi, o valor do bem foi R$1.000, porém eu também vou receber um valor maior, que é referente a juros. E aí eu preciso evidenciar isso em contas separadas, ok? Deixa eu só perguntar aqui para vocês se ficou realmente claro, se alguém quer fazer algum comentário. Ô, professor, Oi. Só para simplificar, no caso, a conta que a gente abria, que seria o lançamento com juros, ela passa a ser a conta a receber relativas de componentes financeiros. Isso, só que isso é os juros a receber, né? Isso. Isso mesmo, tá bem? No caso, por exemplo, o valor da... Deixa eu tentar fazer aqui no... Vou compartilhar aqui o Paint para a gente fazer no razão como é que seria esses lançamentos, tá? Vou compartilhar aqui com vocês. Olha só. Eu efetuei a venda, certo? E aí, então, na minha venda, eu tenho
o razão da receita e tenho razão da conta clientes, certo? Digamos que a venda foi de R$1.000, então eu vou creditar receita com vendas, né? Porque é o valor credor, e vou debitar clientes, que é o valor a receber. Então, essa é a transação convencional de uma venda a prazo, concorda? Só que, imagine que essa receita de venda, esse valor de R$1.000, ele foi em 18 parcelas, ou seja, eu também tenho uma outra receita, chamada receita de juros, no valor de R$800. E aí, eu creditei, né, a receita normal e a receita de juros. Então, eu debitei clientes, e aí, nesse caso, eu não posso debitar os R$800 de clientes, apesar que são os meus clientes que vão pagar. Mas esse R$800 não faz parte da venda efetiva. Ele é um componente financeiro para essa venda. Então, eu tenho que abrir um outro razão, né, de contas a receber, componentes, financeiros. E aí eu coloco lá os R$800. Somando os créditos com os débitos, já batei aí R$1.800. Mas a única coisa que eu quero mostrar para vocês é essa necessidade de separar as contas, né? Porque a gente não está aqui preocupado agora para fazer o balanço bater débito e crédito, né? Ativo e passivo. A gente está preocupado em classificar nas contas de forma correta. Ok, gente? Alguma dúvida até aí? Beleza. Então, passando agora, né? Nós temos a última conta do grupo de contas a receber, que são as perdas estimadas com crédito de clientes, ou as perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa. Eu vou pedir que vocês tenham um pouquinho de paciência com esse tópico, porque ele é um pouquinho delicado, né? Geralmente, ele traz aí um pouquinho de diarreia mental na mente dos alunos. Olha só. O que seria, de forma bem resumida, tá? Essa estimativa de perda. Vamos imaginar que Samantha, tá? Ela tá me devendo aí R$1.000, ok? A gente começou o semestre, né? Digamos que eu tenho algum tipo de amizade com ela, tá? Ela falou, Pedro, eu tenho R$1.000 aí para emprestar. Eu disse, toma, Samantha, tem R$1.000. Pronto, emprestei R$1.000 a Samantha. E aí eu coloquei lá o meu valor a receber, no meu conta a receber, né? Então, eu sei que Samantha aí vai me pagar R$1.000. E aí, ó, Ivan aí já queimando Samantha. Então, nessa transação, eu falei, olha, Samantha, tu faz o seguinte, tu vai me pagar em outubro, tá? Eu não tô tranquilo aqui, então em outubro eu vou precisar de dinheiro, então você só precisa me pagar em outubro, beleza. Aí chega outubro, Samantha nada, caladinha, né? Passou as provas, chega novembro, nada de Samantha. Aí eu passo um WhatsApp, Samantha, e aí, aquele valor, tu pode depositar, Samantha não me responde e tal, acabou o semestre e nada de Samantha. Eu, puta merda, Samantha, ela me deu um cheixo, né? E aí, eu preciso divulgar o meu balanço, né? Digamos que eu vou divulgar ou montar o meu balanço patrimonial do meu patrimônio. E aí eu sei que, tipo, acabou o semestre, Samantha foi para o espaço, né? E eu não tenho mais esse valor a receber de Samantha. Então, o que é que eu vou fazer? Eu faço uma estimativa de que Samantha não vai mais me pagar, né? Então, isso numa empresa, né? O que acontece? Existem inadimplências. Então, imagine uma carteira de clientes aí, onde eu tenho vários valores a receber de clientes, e o cliente A, B e C não me paga mais.
Então, eu tenho que evidenciar para o meu investidor o valor real do que eu tenho a receber. Então, quando eu coloco lá, olha, o meu saldo de contas clientes é R$1 milhão, tá? Mas desses R$1 milhão, eu tenho 200 mil aí que eu sei que, ó, só Jesus na causa não vai receber. Então, eu coloco esses 200 mil na conta chamada provisão de estimativa de liquidação duvidosa, ou seja, ela vai diminuir o saldo de clientes, né? E aí, quando eu evidenciar de forma líquida, eu não tinha lá R$1 milhão e 200 mil na estimativa, o cara vai entender que, ó, desses 1 milhão que eu tenho a receber, a empresa só está contando com 800 mil, porque 200 ele está achando aí que levou um calote. Em resumo, a provisão de estimativa de perda seria isso. Tá ok, gente? E vamos colocar aí, o professor de Direito também usou Samanta como devedora. Eita, Samanta, isso daí não é legal. Mas vamos lá. Então, tendo essa pré-explicação, né? Vamos para a explicação do que a teoria fala. Olha só, o CPC 48, no item 5.5.15, né, determina que a entidade deverá reconhecer perdas de créditos esperadas para as contas a receber que resultam de transações que não contenham componente de financiamento significativo, ou que contenham esse componente significativo se a entidade escolher, como sua política contábil, mensurar as perdas por valor equivalente ou que se espera não receber desse crédito, né? Essa política deverá ser aplicada de forma generalizada para todas as contas a receber ou específica para cada tipo de recebíveis. O que seria essa aplicação de forma generalizada? A empresa, com o tempo que vai trabalhando no mercado, né, ela entende que, tipo, do que ela vende, 5%, 3%, ela não vai mais receber. Então, isso é um padrão. Ela não vai fazer uma estimativa, como eu falei aí no caso de Samanta, tipo, ó, eita, eu tenho lá valores a receber, mas Samanta é Xexira, deixa eu colocar Samanta lá como uma estimativa de perda. Não é assim. No caso da empresa, ela tem que fazer um levantamento geral, do tipo, ó, das receitas de 2019, 5% eu sei que a gente vai ter perda de recebimento. Então, eu faço a estimativa em cima de 5%. Eu não vou fazer a estimativa em cima de um cliente em específico, tá? Samanta está perguntando se tem um prazo para ela supor essa perda. Samanta, essa estimativa ela é feita no encerramento do exercício, né, no balanço. Então, não tem um prazo. Isso eu estou falando para fins contábeis, né? Para fins fiscais, a Receita Federal não aceita qualquer valor de estimativa. Aí ela coloca assim prazos, no valor de 5 anos, para reconhecer tantos por cento, né? E aí tem as regras fiscais. Mas, por enquanto, vamos entender somente como é o mecanismo, tá? Para depois a gente falar de forma mais detalhada sobre essas regras, beleza? Então, vamos lá, vamos falar dessas perdas, né, estimadas com crédito de liquidação duvidosa. Primeiro, o que é a PCLD, né? Perda estimável de crédito de liquidação duvidosa. A importância de fazer a estimativa e efetuar seu registro vai ao encontro do previsto nas normas internacionais. Ou seja, nas normas internacionais, eles têm essa necessidade de, ó, você está evidenciando lá o valor a receber, mas é interessante que você evidencie o valor que você também estima a não receber. E o que é isso? É para poder gerar uma segurança no mercado, né? Para o investidor entender que o quanto a sua empresa pode ser considerada de fluxo de caixa. Porque imagine você investindo numa empresa, a empresa está dizendo aí que tem a receber 12 milhões de reais. Mas aí a gente sabe que esses clientes são todos incobráveis, né? Olha o problema, tu investiu na empresa porque no balanço patrimonial lá tem um valor a receber muito grande, ou tu emprestou um dinheiro à empresa, imagina que você é um banco e empresta esse valor para a empresa porque sabe que a empresa vai ter capacidade de pagamento porque tem algo a receber dos clientes. Porém, esse valor que está lá registrado no contas a receber é um valor que, tipo, está incobrável. Então, por isso a necessidade de fazer essa estimativa para poder, primeiro, demonstrar para quem está utilizando a informação contábil, né, que aquele valor a receber, talvez ele tenha alguma estimativa de perda, talvez traga algum risco para a organização, tá?
E aí, no passado, o Brasil trabalhava com um conceito chamado de perdas estimadas, né? Que era o famoso PDD ou PCLD. Né? Não era o PCLD, é o PDD, Provisão de Devedores Duvidosos. Se vocês forem em livros mais antigos, vai ter isso. Mas aí, de 2010 para cá, o nome correto é PSLD, tá? E essa regra é uma regra internacional, não é uma regra brasileira, tá? Então, algumas considerações importantes para a PSLD. Primeiro, deve ser baseada na análise individual de cada cliente, né? Então, eu vou entender o perfil daquele cliente e entender as condições de pagamento daquele cliente. Deve ser considerada a experiência anterior da empresa em relação a prejuízo com contas a receber. Então, o histórico da empresa é válido, tipo, nos anos passados a gente viu que 10% a gente não recebe, 5% a gente não recebe, ou seja, esse histórico ele é válido. Deve ser também consideradas as condições de venda, né? Geralmente, vendas que têm um prazo muito maior de pagamento tende a ter uma inadimplência maior, né? E também a forma de concessão de crédito, né? Geralmente, a avaliação de crédito de forma errada, né? Tipo, o cara comprou com uma parcela altíssima que a gente sabe que ele não tem capacidade de fazer esse pagamento. Então, as condições da venda ela tem que ser bem observada, né? E também manter atenção especial, né? Relacionada às contas de atraso, né, dos clientes que tem a parte de títulos em atraso. Ou seja, se eu já tenho clientes com títulos em abertos, porque eu vou fazer venda para clientes desse tipo, né? É uma forma de aumentar essa estimativa, tá? Então, observem que tem aí algo relacionado à gestão também, não é só a contabilidade. E quais são as práticas comuns, né, nessa manutenção de perda estimada? Primeiro, determinar o valor das perdas já conhecidas com base nos clientes atrasados, né? Clientes em concordatas, clientes em falência ou com dificuldade financeira, tá? Estabelecer um valor adicional de perdas estimadas para cobrir perdas prováveis, mesmo que ela não seja reconhecida, mas isso para você, no seu orçamento. Eu tenho R$1.000 a receber. Poxa, mas não faz dívida no valor de R$1.000, porque pode ser que esses R$1.000 a receber, tu não receba. Então, freia um pouquinho, né? Trabalha com 80% daquele valor, com 60% daquele valor, isso com base na experiência da empresa, tá? E aí, como seria a contabilização dessa estimativa, tá? A constituição, gente, da perda estimada tem como contrapartida a conta de despesa operacional. Então, olha só, no balancete, né, eu tenho lá a conta clientes e a conta redutora chamada PSLD, ou seja, ela diminui o saldo de clientes, ela tem a natureza credora, tá? E aí a contrapartida, quando eu vou lançar essa conta, seria um débito. Então, é uma despesa operacional. Eu reconheço a perda e, em contrapartida, eu diminuo o saldo da minha conta, do meu grupo lá de recebíveis. E aí tem um exemplo, olha só. Admite-se um saldo de 200 mil de duplicados a receber, com valores a prazos a vencer e já vencidos, conforme quadro resumo a seguir. Então, olha só. Eu tenho aí, na primeira tabela, duplicatas não vencidas, no valor de R$45.000, e pelo histórico da empresa, a estimativa é que eu tenho uma perca no valor de 2%, tá? Então, nesse caso, a estimativa de perda de duplicatas aí seria de 2%, que é referente a R$900. Já as duplicatas a vencer daqui a 1 a 30 dias, no valor de R$50.000, né? E aí, na tabelinha, ele está trazendo aí duplicatas a receber a 30 dias, o que vence nos próximos 60, 90, 180 e mais de 180 dias, né? E aí, tem a possibilidade, o percentual de perda dessas duplicatas, né? E aí na linha de baixo teria a PSLD. Ou seja, observe que no total ela tem um saldo de R$200.000 a receber. Só que pelas estimativas de perda, ela está estimando aí que desses R$200.000, 33.400 ela não vai receber, tá? Então, como é que eu vou contabilizar isso? Seria dessa forma, olha só. Debitar despesa com PSLD, né? É uma despesa indedutível do imposto de renda, é uma conta de resultado. Então, débito, despesa com PSLD no valor de 33.400 e creditar
a PSLD, que é uma conta redutora de ativo, lá no grupo de créditos, no valor de R$ 33.400. Gente, alguma dúvida nesse lançamento? Isso, Daniela, despesa com PSLD, tá? Alguma dúvida, gente, nesse lançamento aí? Posso colocar farinha nesse pirão para engrossar, né? Então, vamos lá. Então, após o reconhecimento da PSLD, né, a análise por categoria de vencimento deve ser revisada por pelo menos mensalmente. O que seria essa categoria? Essa tabelinha aqui, ó. Esse percentual, ele deve ser sempre revisado para poder a gente ir ajustando esses valores de PSLD, tá? Então, supõe agora que no mês seguinte, a gente já reconheceu lá aquela perda, né, de 33.400, mas aí no mês seguinte, o modelo de mensuração encontrou o valor de 30 mil. Ou seja, o que eu antes tinha previsto que a perda, né, estimada seria 33.400, nesse mês o percentual ficou em 30 mil. Ou seja, do valor que está lá registrado como perda, né, eu tenho que diminuir, porque é para ficar só um saldo de 30 mil. E aí vai começar a complicar um pouquinho. Como é que eu vou fazer esse lançamento? Vamos lá. Anteriormente, eu não lancei 33.400 e agora, né, eu verifiquei que o valor tem que ser 30 mil. Ou seja, eu tenho que reverter esse saldo, eu tenho que diminuir da minha estimativa 3.400. Como é que eu faço esse lançamento de reversão? Vou debitar a conta de PSLD, a conta redutora do ativo, em R$ 3.400, e vou creditar uma conta de receita chamada Receita de Reversão de PSLD, no valor de R$ 3.400. E aí vocês podem dizer, mas Pedro, se é uma reversão, por que eu não pego o lançamento anterior, que foi lá de perda, né, na despesa, e diminuo 3.400? Lançamentos de despesa, gente, a natureza dele é devedora. Eu não posso creditar uma despesa, bem como eu não posso debitar uma receita. Então, eu tenho que fazer um lançamento adicional. Então, por isso que na reversão, em vez de creditar a conta de perda, né, que isso não pode acontecer por conta da natureza da conta, eu debito a PSLD, que eu estou reduzindo o valor da estimativa, e como eu reduzi a estimativa e antes eu considerei como uma perda, agora o contrário dela é reconhecer uma receita. Então, eu reconheço uma receita de reversão de PSLD no valor de R$ 3.400. Eu coloquei a observação aí que é uma receita não tributável, porque ela não vai para a apuração do imposto de renda, ok? Eu não vou seguir, eu vou voltar aqui no chat, porque eu sei que vai ter dúvida. Eu queria que vocês falassem se entendeu, se quer uma nova explicação. Tá tudo ok, gente? Ô, professor, uma dúvida. A gente vai fazer isso na prática em lançamentos? Com certeza. Veja, é como eu falei, inicialmente eu estou dando o conteúdo todo, né, teoricamente, e aí depois a gente vai voltar esse conteúdo fazendo tanto exercícios, porque geralmente eu faço o conteúdo e mostro o exercício, tipo questão de concurso, né? Mas aí depois eu vou deixar acumular aí uns 3, 4 assuntos para poder ter o que cobrar de vocês, e a gente faz um exercício, por exemplo, eu trago alguns fatos contábeis para você poder fazer a contabilização desses fatos. Então, a gente vai vir, sim, com a parte prática, ok? Ok. Certo. Gente, vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma pausa por aqui, porque o negócio vai começar a ficar pesado, porque eu vou dar algumas situações de tipo, o cliente foi considerado incobrável, mas agora ele pagou, como é que eu vou reverter esse pagamento? O cliente morreu, então aquela estimativa de fato vai ser agora uma perda efetiva. Então, como é que eu vou fazer essa contabilização? E aí, para não ficar muita informação para vocês, eu acho melhor a gente ter um intervalozinho de tempo para poder maturar essas questões e entender melhor. O que é que eu vou pedir para vocês? Esse assunto de estimativa de perda e liquidação duvidosa é a nossa primeira
unidade de aprendizagem, né? Então, para a gente também não acumular para perto da prova, para vocês já garantirem aí os 3 pontos de participação, eu vou pedir que agora, para depois não ter desculpa dizer, professor, eu não tive tempo, porque por causa de trabalho, enfim. Eu estou dando o tempo da aula para vocês fazerem isso. Vocês vão entrar lá no dashboard de vocês, acessar a primeira unidade de aprendizagem e vai fazer a leitura da primeira UA, que é provisão de perda e liquidação duvidosa, tá? E já vai responder as questões que estão lá, beleza? Na próxima aula, eu termino meu slide, vou passar um outro exercício também para vocês, como eu fiz na aula passada. A gente vai responder junto e depois eu corrijo com vocês. Vocês já vão ter respondido lá na unidade de aprendizagem, tá? E eu corrijo para vocês o assunto. Preste atenção. Se você não respondeu no dashboard e eu fizer a correção, aí você vai dizer, não, eu não vou responder, porque eu vou esperar a correção do professor para eu poder responder certo e o sistema entender que contabilizou. Antes de iniciar a aula, eu vou desabilitar a opção de responder mais essa unidade de aprendizagem. Ou seja, se até a próxima aula vocês não responderem, vocês não vão poder responder depois, tá bom? Então, é um prazo que eu estou determinando, a resposta tem que ser feita até a próxima aula. Se tiver dúvida, vocês, claro que podem me perguntar, tal, mas aí eu não vou, claro, dar a resposta para vocês, porque vai ser injusto para quem quis fazer o exercício e, de fato, quis aprender. Então, a gente vai parar por aqui. Eu vou interromper o slide agora, porque se eu avançar, eu sei, pelas experiências das turmas passadas, vocês vão surtar um pouquinho. Então, vamos com calma, né? Façam a leitura da unidade de aprendizagem, que pelo que eu vi, eles não abordaram esses tópicos que eu vou abordar, eles abordaram de forma bem simples, assim, mostrando que a PSLD, como contabiliza e pronto, né? E eu estou trazendo aí algumas situações de reversão, porque é o que a gente vê no dia a dia do escritório. Então, façam a leitura, aproveitem agora que a gente está terminando 15 para as 9, a aula seria até as 9h30, então, façam a leitura, tá? Tentem responder até a próxima aula, que aí eu vou, na próxima aula, termino o slide, respondo com vocês na paz de Cristo e faço outra atividade também para poder reforçar, ok? Tranquilo assim, gente? Gente, eu queria só um feedback de vocês, uma coisa bem rápida, sobre a minha metodologia, se vocês estão tranquilos, se quer que eu mude alguma coisa, se eu explico muito rápido ou não. Eu queria ter um feedback aí de vocês para poder a gente ir se ajustando. Professor, só uma dúvida. No caso, o senhor quer que a gente responda agora o exercício, para quando o senhor voltar do intervalo corrigir, é isso? Não vai ter intervalo, a gente vai terminar a aula agora, certo? E aí eu não vou mais concluir o assunto hoje. O que é que vocês vão fazer? Aproveitar que a aula está terminando mais cedo, vocês vão para a unidade de aprendizagem, lá no dashboard, faz a leitura, tá? Não precisa também ser agora. Eu estou dando essa possibilidade porque eu sei que tem gente que trabalha, tem família tal, e está no corre-corre, né? Então, vai lá no dashboard, faz a leitura da primeira unidade da unidade de aprendizagem, que aí vai ter uma questão de desafio, vai ter outras questões que vocês tentem responder, certo? E aí, na próxima aula, eu vou responder com vocês, vou terminar o assunto e vou explicar alguma dúvida. É o assunto da unidade 1, tá, gente? Eu vou tentar mais uma vez. Desculpa, pode falar. Não, eu ia dizer o seguinte, porque eu imprimi, né, a atividade e mesmo sem o senhor dar o assunto ainda, eu tentei, né, fazer, porque tem um desafio, que é um pouquinho ele é até difícil, não é para fazer o desafio, tá? Gente, olha só, lá na unidade de aprendizagem tem duas situações. Tem as questões propostas e a questão desafio, né? Certo. Claro que vocês têm que fazer os dois, mas tipo, eu não posso cobrar de vocês fazer uma questão de desafio se vocês nem concluírem o assunto, né? Então, tentem responder as questões normais, o exercício proposto, tá? O desafio não, a gente vai fazer junto, tá? Pronto, ok. Tá bom, eu vou tentar fazer. Tá bom, gente? Okay. E aí aproveitem, se tiver alguém com dificuldade em acesso, a hora é essa da gente testar o sistema e correr para a coordenação para poder se resolver. Tá bom? Por isso que eu estava pedindo, por favor, se o senhor puder compartilhar a tela
mexendo um pouco com o Saga, porque algumas pessoas ainda estão com dúvida de onde comprar. Veja, eu vou compartilhar, mas vocês vão ver que é diferente. É diferente porque a minha é a área do professor. Aí vai ter coisa lá para configurar e tal. Aí não sei se ficaria tão bom, né? Em relação a isso. Vai ter várias disciplinas. Professor, eu estou acessando pelo celular. Professor, certo. Eu estou acessando pelo celular. Ou seja, tudo que eu estou fazendo é pelo celular. E eu estou tendo muita dificuldade em acessar os conteúdos. Tipo, hoje mesmo, eu tentei várias vezes localizar os seus exercícios e não encontrei. Nesse caso, o ideal é você falar com a coordenação, né? Porque eu não consigo mexer em configurações de alunos ou do Saga, né? O que eu mexo lá é, conseguir postar ou excluir uma postagem, né? Então, tem que ver com a coordenação, porque se não for com a coordenação, eles vão indicar aí alguma pessoa, né? Ó, a Daniela está dizendo aí para poder ligar para a faculdade ou mandar um WhatsApp. Mas aí, assim, o papel da coordenação seria resolver isso. Não que eles vão resolver o problema do site, mas pelo menos ele vai direcionar o que é que o aluno pode falar. Aproveite que vocês têm na turma aí, ó, Daniele Alves de Melo, essa criaturinha aí de Jesus, ela trabalha lá na faculdade. Então, Daniele, posta aí teu WhatsApp para a galera começar a te encher aí de pergunta, e aí se tiver algum problema aí com a galera, tu já ajuda. Tá ok? Então, gente, qualquer coisa, vocês podem me procurar lá no direct, no Instagram, se tiver alguma dúvida nas questões, certo? Mas aí eu estou passando a questão, não vão dizer, professor está dando, nem terminou o assunto, já está cobrando a atividade. Não é isso. Eu estou forçando a vocês a fazer a leitura e entender o assunto um pouco mais. Tá ok? Ok, professor. Então, vamos lá. A gente fica por aqui, tá? Muito obrigado. Até a próxima semana. Se alguém tiver dúvida, eu sempre estarei disponível, certo? Para a gente poder se ajudar, tá ok? Então, boa noite e um bom final de semana também aí para vocês. Já estamos na quinta-feira. Tchauzinho, gente. Até mais.